Ainda não, Karen. Não? Deixa eu só voltar ali, então. Compartilhar. Aí, tá carregando. Agora eu acho que... Agora a Foi? gente está vendo. Uhum. Tá vendo? Ai, que ótimo. Desculpa aqui um pouquinho o cachorro, mas a gente já está dando um jeitinho de resolver esse problema. Então, assim, eu entrei na Universidade Tecnológica Federal no ano de 2007. Então, ela já tinha uma caminhada, né, de um longo tempo, que ela começou em 1909, enquanto escola de aprendizes e artífices, né? Então, eu cheguei aqui, né, em 2007, e ela só tinha 2 anos enquanto universidade. Então, realmente, eu tive uma dificuldade um pouco nesse sentido, né, de estar ingressando era antigo Cefet, né? Então, ainda não era uma universidade e era considerado ainda um centro federal, porque eu fiquei nesse meio campo ainda, né, de consolidação da universidade. Aí, a UTFPR, ela tem 13 campos, então, realmente, é uma universidade multicamp. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência enquanto Toledo, aqui no oeste do Paraná. Então, vejo ali, né, até coloquei uma setinha. Então, ela tem UTFs, né, aqui no Paraná todos, são 13 locais diferenciados. E é interessante, porque Toledo é uma cidade até pequena, né, se for ver, de médio a pequeno porte, 120 mil habitantes, mas são 6 universidades. Então, são 3, nós temos a PUC aqui também, temos uma universidade estadual, a Universidade Federal, que tem o curso de medicina, e nós aqui no Campus Toledo temos 7 cursos. Então, uma especificidade também da nossa área é que são cursos da área da tecnologia e da engenharia. Então, são 4 engenharias, 2 tecnologias, e com o programa Reúne, nós começamos a ter também uma licenciatura, né? No caso, nós temos a licenciatura em matemática. Então, eu vou falar da nossa experiência nessa região aqui do oeste do Paraná. Então, só, né, retomando um pouquinho, quando eu cheguei na universidade, retomando um pouco os documentos, o que era de política de atendimento aos discentes? Então, eles tinham um programa que eles, né, entendiam. Era um programa de empreendedorismo, daí eu já colocavam ali no documento regulamento disciplinar, porque eram bastante cursos, né, de ensino médio, estágio curricular, atendimento à saúde, em que eles falavam de médicos, de psicólogos, de dentistas, falavam da representação estudantil e do acompanhamento do egresso. Então, quando eu comecei na universidade, não se falava, né, em apoio pedagógico propriamente dito, né? Então, eram políticas até em departamentos totalmente diferentes em relação à universidade. Então, até quando nós começamos aqui, eles colocaram, olha, acho que seria interessante você estar fazendo acompanhamento de alunos que chegam atrasados, de professores que chegam atrasados, até que foi um pouco choque, né? Porque realmente eles não entendiam muito bem a função pedagógica, e eu também estava, né, tentando um pouco entender o que seria a universidade tecnológica. Depois, com o passar dos anos, né, então já participei desse outro planejamento, até nós, né, conseguimos discutir em Curitiba, então já avançou um pouquinho mais para programas de apoio ao processo ensino-aprendizagem. Esse apoio pedagógico, então, aqui até, né, é interessante quando colocaram, mas só citaram a parte dos coordenadores de curso, ainda não foi citado, né, enquanto o profissional pedagogo. E mais embaixo a gente pode acompanhar que eles iniciaram programas de bolsa de iniciação científica, bolsas de extensão universitária, esse programa de bolsa permanência, que acabou, né, no governo Temer, né, não temos mais a partir desse governo, mas até o momento tinha esse programa de bolsa permanência. E começamos a entender, então, o núcleo de acompanhamento psicopedagógico e assistência estudantil. Então, começaram a se pensar nesses profissionais. E os serviços médicos odontológicos também continuaram. E já dá para perceber um avanço nessa compreensão do apoio pedagógico nesse plano de desenvolvimento institucional que vai até o ano de 2022. Então,
dá para a gente perceber ali que foi incluído o programa de monitoria, né, então também é bem interessante, programas institucionais de interação após graduação e a graduação, também já, né, algo novo, bolsas de iniciação científica, então também tecnológica, a questão da inovação, ações afirmativas, né, também foram incluídas, bolsas aí para o ensino médio, que é o PIBIC Júnior, e o PET, né, o Programa de Educação Tutorial, Programa de Bolsas de Extensão Universitária, o Auxílio Estudantil, né, que se consolidou, e eles separaram a questão do estímulo à permanência com o Departamento de Educação e Divisão de Assistência Estudantil. Então, é o que nós temos hoje. Então, eu gostaria de só partir daqui, de onde nós nos situamos. Então, é o Departamento de Educação, né, que nós fazemos parte, ali é uma equipe. Então, esse núcleo de ensino é responsabilidade de uma outra colega, né, de uma outra pedagoga. E o que compete, então? Executar a política de qualificação e capacitação, então, a formação continuada do docente. Então, foi aprovado, vejam ali, o ano passado, uma proposta de regulamento desse programa de desenvolvimento profissional. Então, o professor que inicia na UTFPR, ele é convidado, né, então já fica claro que ele deve participar dessa formação, né, formação inicial que eles separaram, e o professor que está lá, ele participa de uma formação continuada. E também os professores que têm uma avaliação um pouco abaixo, né, do que é esperado, eles também são convidados a participar dessa capacitação. Então, foram uns 3 anos de discussão, né, até essa resolução, né, ser aprovada no Conselho. Então, também foi um passo interessante, né, dessa política de capacitação. Então, o que está sendo discutido bastante seriam as metodologias ativas, o currículo por competências, né, já são 3 anos discutindo essas questões, e cada curso está participando também de qualificações relacionadas a design de cursos. Então, né, já foi um avanço agora nesses últimos 3 anos. Então, uma das questões também é apoiar didática e pedagogicamente os docentes, as disciplinas pedagógicas dos cursos de licenciatura, então, nós temos aí a questão do professor pedagogo, né, então, também foi um concurso, né, que foi aberto justamente para essa área. E as ações relacionadas ao programa de formação pedagógica, então, também a formação para quem é bacharel, pode estar, né, complementando os estudos nessa área de formação pedagógica. Então, esse núcleo, né, então, é responsabilidade de uma colega, e aí nós ficamos, então, a nossa equipe, mais no núcleo de acompanhamento psicopedagógico e assistência estudantil. Então, nós até discutimos, né, a elaboração de uma pró-reitoria, em que esse acompanhamento psicopedagógico iria, né, deixar de ter esse nome, né, então, teríamos, sim, o acompanhamento pedagógico, o acompanhamento psicológico e acompanhamento social, né, tirando um pouco esse termo, né, psicopedagógico. Então, o que né, nos compete? Promover acompanhamento psicopedagógico aos discentes, executar os programas de assistência estudantil, esse atendimento médico-odontológico, então, alguns campos têm, nós aqui não temos, né, essa questão nem de médico, nem do dentista, e aí também foi um avanço, né, quando foi proposto um atendimento aos discentes com necessidades educacionais especiais, a questão da educação inclusiva, então, também foi criado um núcleo, né, que é o NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Então, também foi um ganho, né, ao longo desses anos que né, que eu, pelo menos, estou aí na universidade. E o programa de moradia estudantil nós não temos, né, no momento, não temos mais, né. Então, a trilha de acompanhamento estudantil, ela é voltada ao público que recebe o auxílio estudantil, né, a trilha de acompanhamento é voltada para esse público. Então, nós temos ali né, o edital. Esse edital, agora, né, está numa versão anual, né, enquanto processo de seleção, e o que prevê o edital? Que o aluno, né, para estar, né, estar se mantendo nesse auxílio estudantil, ele não pode estar reprovando mais que 33% das disciplinas que ele cursa. Então, tem essa questão, né, colocada no auxílio. Agora, se
o aluno, né, ele consegue a manutenção caso ele tenha, né, até coloquei ali em vermelho, ele tenha realizado um acompanhamento com a equipe técnica dos NUAPs, ou mediante o relatório emitido por orientadores, coordenadores de curso e professores. Então, fica essa questão, né, a nossa responsabilidade enquanto equipe de manutenção desse auxílio, né, e nossa questão também, como realizar esse acompanhamento, né? Então, foi uma questão nos colocada, né, uma situação, problema colocada aí para a nossa equipe. Então, essa parte do acompanhamento desse acadêmico, então, nós temos um sistema, né? Então, para nós estarmos acompanhando a frequência desse aluno, é até mais tranquilo, né? Porque quando você tem ali, vocês estão acompanhando ali, então sai o nome do aluno, já tem o e-mail, o tipo de auxílio que ele recebe, se é almoço, jantar, se ele recebe moradia, e o auxílio básico, são todos esses tipos de auxílio que o aluno, né, teria direito, só que é um índice de vulnerabilidade, então um aluno, ele tem que ser classificado nesse índice, né? Não são todos aí que conseguem todos os tipos de auxílio, né? Então, quando, vejam ali, são 222, né, do último edital, né, que eu baixei aí, então, quando você clica no aluno, sai o nome ali dele, e dá um acesso ao sistema acadêmico, então dá para a gente estar vendo a foto desse aluno, o número da conta, dá para estar vendo o telefone, e-mail. Quando você clica ali no código do aluno, já vai direto para o boletim desse aluno. Então, a nossa equipe consegue estar acompanhando a frequência, né, desse acadêmico. Então, uma das questões da frequência é mais tranquilo até. Mas e a questão desse desempenho acadêmico, desse acompanhamento pedagógico, como é que ficaria, né? Então, nós começamos a pensar, né, nessas possibilidades, e aí surgiu, né, as trilhas de acompanhamento. Então, derivam, né, a gente pensou de acordo com trilhas de aprendizagem, então aí ela é utilizada em ambientes virtuais, só que é um termo ali que você fica mais fixo, né, então o aluno tem um objetivo a ser alcançado, só que ele pode conseguir esse objetivo de diversas formas, né, se envolvendo com esse tema, partindo de um modelo. Só que o que nós entendemos enquanto trilha foi que esse aluno poderia fazer escolhas, né, então, a partir dessa trilha de acompanhamento, permite a escolha de tarefas, a tomada de decisão, o registro dessas escolhas. Então, cada aluno, né, que é contemplado com o auxílio estudantil, ele recebe essas trilhas de acompanhamento impressa. Então, vejam ali, né, tem uma reunião inicial, então, que nós comentamos sobre o objetivo dessa trilha, as questões ligadas ao auxílio estudantil, questões, né, do dia a dia mesmo, e uma atividade também obrigatória seria essa parte da entrevista individual que eu faço também com os acadêmicos. E depois eu vou mostrar um pouco, né, as questões que nós discutimos nessa entrevista individual. E aí, esse aluno faz a opção, né? Então, a gente colocou ali para ele estar escolhendo, no mínimo, 3 eventos para estarem participando nessa trilha, né? Então, essas ações são propostas tanto pelo NUAP, né, pela equipe do NUAP, como são questões da instituição também, e são questões também que vão surgindo, né, demandas. Então, essa primeira parte ali é a parte da frente da trilha, e ali o verso também, né, que o aluno consegue outras atividades, dá para seguir na trilha. Então, vejam ali, a organização, essa foi o primeiro modelo de trilha que nós fizemos. Então, teve a parte de organização do tempo, rodas de conversa, grupos de reflexão, o atendimento com o professor, com o coordenador, caso o aluno, né, tenha esse atendimento. Tivemos uma oficina sobre gênero e diversidade, aí um curso no Moodle, que depois eu vou apresentar um pouquinho, como, né, também ele foi feito. A parte de monitoria, então, se o aluno vai, a monitoria ele também registra, né, tem um campo aqui, mas depois ele pode seguir, né, em diversas vezes ali, tem o campo atrás da trilha, para dar prosseguimento.
E se ele faz algum acompanhamento externo ao TFPR, também, né, ele traz ali para a gente marca também. Então, tem a data, né, que ele participou desses eventos, e a gente também faz a assinatura, né, dessas atividades. No caso, que são, né, do NUAP, as outras, né, os alunos vão coletando conforme vão participando dessas atividades. Então, né, nesses 3 anos, né, de experiência que nós tivemos com a trilha, foram algumas ideias, né, que foram aparecendo. Então, da parte da pedagogia, que ficou aí sob minha responsabilidade, então eu criei esse projeto Aprender, que foi feito no Moodle, a entrevista individual, que eu faço também ali com o pessoal, mas é feita uma vez, né? Não é todo semestre que são chamados. A gente faz uma conversa inicial para estar conhecendo, vendo as rotinas de estudo, né? Um primeiro contato com essa população. Nós fizemos também oficinas sobre técnicas de estudo, né, que foi bem interessante, que eles gostaram bastante, a oficina sobre mapas mentais, e também são depois atendimentos individuais, em que nós colocamos ali a questão de organização do tempo, questões de horários de estudo, né, conversamos com os alunos, né, que nos procuram para esses atendimentos. Então, ali são só modelos, né, que foram feitos ali tem um modelinho da oficina, né, que foi programado, a gente costuma colocar bastante no nosso Facebook, né, divulgando aí os eventos, e ali onde baixo é o nosso projeto Aprender, também, que alguns exemplos. No campo da psicologia, então, o que foram, né, as atividades que foram sugeridas ali na trilha? Então, nós tivemos, né, experiência de rodas de conversa, grupos de reflexão, também que foram bem interessantes, alguns momentos de meditação, então eram momentos no semestre, né, essas ações iam variando de semestre a semestre, também atendimentos individuais, tivemos uma oficina sobre a memória, e a oficina Gênero e Diversidade, né, também foi proposta pelo campo da psicologia, e alguns jogos de reflexão, então ali uma fotinho, né, dos alunos participando desses jogos de reflexão. E na parte da assistência social, então, também essa reunião inicial, né, bem marcante a presença, né, da equipe, depois também atendimentos individuais e todo esse trabalho de seleção, né, dessas questões, né, de acordo com o salário mínimo e meio, né, tem todo esse trabalho. E uma mesa redonda que foi proposta sobre violência de gênero. Então, nós temos também um contato bem forte com o NUMAP, que é o Núcleo Maria da Penha, aqui da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Então, também nós temos várias ações nesse sentido, né? Então, aqui, outras ações que foram propostas na trilha, que foram aí, nós temos também alguns convidados, né? Então, Falar Bem que Mal Tem, nós tivemos a primeira parte, a segunda, então, no sentido de oratória, então, os alunos, né, têm nos colocado que tem muita dificuldade em apresentar trabalho, apresentar seminários, então, isso também teve, né, um impacto bem legal. Então, aí foi a professora Mariana, né, que é uma forte colaboradora também com a equipe. E uma oficina Por que o Homem Não Chora, então foi passado um vídeo e uma discussão também, e algumas outras ações, né, então a professora também tem o UTF Pipoca, então são filmes que são discutidos, né, também rodas de conversa, participa também o psicólogo. Enquanto no AP, nós temos também um projeto de protagonismo estudantil, então alguns alunos são selecionados, né, recebem uma bolsa, no caso, às vezes passa até de 4 meses, às vezes 6 meses, 10 meses, já tivemos. Então, esse aluno pensa em alguma proposta, né, de melhoria, até de proposta, né, em que ele vai desenvolver alguma ação com outros alunos, e também, então, nós apoiamos, e também faz parte aí da trilha. Então, eu só trouxe um exemplo, né, como assim você é índio? Então, essa temática, né, também foi trazida, mas aí, no caso, pelos próprios alunos. Então, nós tivemos também momentos de capoeira, momentos de jogos de tabuleiro. Então, aí o aluno
é selecionado, né, pelas ações, pelas ideias, né, tem uma equipe que faz essa seleção. E o NUAP também, ele tem uma verba, né, para desenvolver um projeto ligado à qualidade de vida. Então, uma das questões, né, a nossa preocupação é montar um espaço de convivência dos alunos, né, uns alunos que ficam, né, um período ali na universidade, às vezes vem de manhã e só vai embora à noite, que tem um espaço para que ele permaneça ali, né, com certo conforto, que possa descansar. Então, também é uma das questões desse projeto. E, então, essas iniciativas, né, que foram, ao longo do tempo, pensadas, e a gente foi organizando, fomos discutindo, elas foram apresentadas, então, numa mesa redonda, no ano de 2018, nós fomos convidadas a dar esse depoimento ali na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e um tema era essa questão da saúde mental no ensino superior. Então, né, algumas universidades ainda estão criando, né, espaços, né, para que esses profissionais atuem atuem mais próximos aos alunos. Então, foi bem interessante essa troca de experiências. E agora, né, iríamos apresentar, né, mas devido à pandemia, nós vamos apresentar agora em novembro, esse trabalho, né, essa trilha de acompanhamento no Seminário Internacional de Aprendizagem Autorregulada e Motivação. Então, vamos contar um pouco dessa experiência, como é que ela surgiu, né, como eu estou contando para vocês. Então, foram 9 anos de discussão, como que seria a melhor forma de estar unindo essas atividades, de estar chegando até o aluno, né, essas propostas que a gente tem pensado, e também a questão, né, da avaliação, que eu vou mostrar agora para vocês, como que essa trilha foi avaliada. Então, enquanto profissionais, né, nós colocamos que essa trilha possibilitou a sistematização das atividades, fortaleceu o comprometimento dos estudantes com o seu processo de aprendizagem. Então, nós entendemos, né, que quando fica ali mais organizado, e o aluno pode se comprometer também com coisas que lhe interessam, e isso é também valorizado, né? Então, não só questões ali da sala de aula, mas quando ele vai em busca da monitoria, quando ele vai em busca em ações de tutoria, quando ele participa de eventos, né, de uma mesa redonda, de um grupo de reflexão, isso também, né, é interessante que seja valorizado, seja registrado, e aí ele pode acompanhar, né, ao longo desse processo, enquanto acadêmico, essa evolução, né, o quanto ele, né, começou mais tímido, depois ele foi avançando. Alguns alunos comentam que eles, né, tinham vergonha até de chegar nesse atendimento ao professor, né, a gente chama P-aluno, né, o professor reserva um horário para que o aluno vá em busca dele. Então, eles têm um receio desse contato, né, quando estão chegando. Então, quando você coloca ali na trilha, né, alguns se sentiram incentivados, motivados a ir atrás desse professor, a participar da monitoria também, né, então, alguns nem conheciam muito bem o processo da monitoria, então, quando toda a equipe, né, também ressalta a importância, né, e comenta com eles que isso também vai ser valorizado, né, enquanto acompanhamento dessa trajetória acadêmica, então também, né, ficou interessante. E aí, uma avaliação que os estudantes nos retornaram, né, então, quando nós colocamos para o público, se ele conhece essa trilha de acompanhamento desenvolvida pelo NUAP, então, né, ali 90% sim, né, conhece, 89,7% conhece esse trabalho, então, em relação a isso, eu acho que está bem tranquilo, né, está bem divulgado. A questão de participação nas atividades, então, o que a gente tem observado, que os atendimentos individuais, que foram aí os mais procurados, né, enquanto os alunos ali, enquanto trilha. As oficinas técnicas de estudo vêm em segundo lugar, então, mapas mentais, técnicas de estudo, 50% também comentou que participou. Aquela terceira não saiu ali o nome, mas seriam o grupo de reflexão, as rodas de conversa, também teve uma procura bem interessante. A meditação, começamos, né, há pouco tempo, né, com essa prática. A questão de organização do tempo também chamou bem a atenção.
O projeto Aprender foi feito só um primeiro, né, projeto, então poucos ainda tinham participado, porque já são 3 anos, né? E esses outros, então, a parte de monitoria que eles citaram, a parte de atendimento do professor, e a parte de outros eventos, né, que estavam fora, né, da nossa equipe, da alçada da nossa equipe. Então, também havia, né, na avaliação, uma questão aberta, né? Então, o que os alunos consideravam enquanto a validade ou não, né, uma opinião sobre essa questão desenvolvida pela equipe do NUAP. Então, aí 31 desses alunos colocaram expressões de autoaprovação, então foram interessantes, porque eles colocaram, né, expressões como ótimo, excelente, demais, muito importante, então foram, né, aí superlativos interessantes que foram colocados. E as principais ações, né, associadas à trilha, então eles ressaltaram que essa trilha os ajudou na parte de organização, de incentivo, de manter o foco nas ações, né, que aí fora da sala de aula, nas ações de apoio, né, conseguiram manter que o aluno já soubesse o que era esperado dele, pelo menos até aquele momento. Então, algumas colocações foram: as conversas individuais que eu tive me ajudaram em diversos fatores, melhorou meu desempenho e ajudou a organizar melhor o meu tempo, ela é ótima, utilizando a trilha temos um acompanhamento melhor do nosso emocional durante o semestre, o que muitas vezes fica fragilizado e instável. Com a trilha, não estamos sozinhos para enfrentar o semestre. Então, também foi uma questão, né, que eu trouxe também interessante, porque às vezes, né, quando uma atividade aqui e outra ali, mas essa questão de estar acompanhando esse aluno, né, também deu uma certa segurança. Então, nós sentimos também quanto validade, né, do trabalho, ter esse material. E agora eu gostaria só de comentar com vocês um pouco sobre as atividades, então, do apoio pedagógico, então, né, mais ligadas à minha ação enquanto no AP ali. Então, em 2007, eu comecei com essa questão do projeto Aprender, que foi divulgado na plataforma Moodle. Então, acho que vocês sentem também uma das grandes dificuldades é essa questão do aluno do curso noturno, né, conseguir participar das ações. Então, muitas vezes, né, ele trabalha o dia todo, já vai direto para a universidade, então fica difícil, né, algumas ações, ele ter um tempinho para participar. Então, uma das propostas foi o desenvolvimento, né, desse projeto via Moodle. Então, eu chamei ali de projeto Aprender, então, né, ligado à equipe. Então, só algumas questões, né? Então, nosso objetivo com esse projeto é que você, estudante, entenda melhor os seus processos de aprendizagem. Então, discutiremos temas que os afetam diretamente. Cada capítulo trará atividades. Então, aí, eu coloquei um texto ali para que eles entendam esse projeto, qual é o nosso objetivo, e aí nós trouxemos as cartas do Gervásio ao seu umbigo. Trouxemos, né, capítulos, as cartas, para serem discutidas. Então, eu comecei, né, com a carta 0, e por quê, né? O Gervásio comenta, né, como está se sentindo em relação à universidade, como se fosse um peixe fora d'água, então, todos esses sentimentos iniciais, né, de adaptação a esse ambiente. Então, já que aquele aluno também estava chegando, como que ele estava se sentindo em relação à universidade. Então, vejo ali que nós tivemos 111 respostas, né, 111 feedbacks. Então, começamos, né, com um projeto, a primeira versão com 11, depois foi crescendo, né, então, enquanto fórum, é interessante que um consegue ler a resposta do outro, e muitos discutiram, olha, eu também me sinto assim, eu passei pela mesma coisa. Então, eu só trouxe um dos exemplos, né, depois que foi lida a carta 0, daí eu coloquei uma das questões, né, para que eles se colocarem, qual era a vivência, de onde eles estavam chegando, e quais expectativas, né. Então, uma das alunas colocou assim, né, só lendo um pouquinho: sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e as expectativas dos meus familiares em todo o meu percurso escolar sempre foi muito grande, principalmente por ser a primeira a concluir o ensino médio e a primeira a cursar o ensino superior.
Então, muitos relatam, né, essa primeira pessoa que está saindo de casa. Então, essa aluna veio de um aldeamento, né, então também ela tinha outras vivências. Então, sempre carreguei todas as esperanças de mudanças que uma graduação poderia trazer à minha família, que sempre passou por grandes dificuldades. Durante muito tempo, almejei o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, por possuir a grade a qual sempre gostei de estudar na escola e por ser uma área de grande interesse. Enfrentei grandes dificuldades para conseguir vir para Toledo e poder fazer o curso, principalmente pela falta de dinheiro, por se tratar de morar sozinha. Cheguei no curso com grandes expectativas, mas passei por extremas dificuldades durante os 2 últimos semestres, tanto dentro do ambiente universitário quanto em âmbito familiar. Ainda passo por dificuldades e me encontro perdida. Então, é uma, né, uma questão forte aí que foi repassada. Então, essa aluna, nós tivemos vários momentos de acompanhamento. Então, se fosse pelo edital, reprovou mais que 33%, ela não teria mais, né, aquele semestre, ficaria um pouco fora do auxílio, depois poderia voltar, né, tem toda essa questão. Mas com esse acompanhamento, a gente, né, conseguindo, né, ver as dificuldades, né, que muitos enfrentam chegando nesses anos iniciais da universidade, então ela foi uma aluna bastante acompanhada. E no caso é bem legal, porque agora ela já está no estágio, né, ela sempre passa lá para dar um ok, já conseguiu até ser monitora de uma disciplina, então a gente, né, é bem legal, até choramos quando ela foi contar. Então, acompanhar, né, esse progresso do estudante que estava bem perdida, então, realmente, essas expectativas com que eles chegam, é bem legal, esse acompanhamento. E aí, as melhores anotações, questões de anotações da aula. Então, eu sempre parti ali, como que são suas anotações ali? Como que você tem feito? Depois nós discutimos a carta e depois do texto. O que você acha que poderia estar modificando ou que você acha que foi positivo? Então, sempre nesse sentido, né, dele colocar como ele faz e o que, a partir da carta, o que poderia ser melhorado. Ansiedade frente às provas, também foi a leitura da carta 12, também discutimos. Procrastinação, um vídeo. Então, aqui eu não coloquei tudo, né? São só alguns exemplos desse projeto que fez parte ali da trilha de acompanhamento. Então, a nossa proposta, né, a proposta que foi colocada até com os professores, é que possa ser colocada para os anos iniciais. Então, ao mesmo tempo, eu até falei com o professor de física, né? Então, enquanto ele trabalha o conteúdo de física para esses calouros, nós poderíamos estar, né, ao mesmo tempo, trabalhando com esse projeto no Moodle. Né? Então, ficou uma proposta aí para dar seguimento, mas, né, realmente, esse ano né, é um pouco dificultado. E na ficha de acompanhamento, então, há um registro desses alunos, né, como eu falei para vocês, não é todo um momento, né, então é uma vez que ele está chegando lá, até para estar conhecendo melhor esse acadêmico, né, tá sabendo de onde vem, quais expectativas, então eu converso e registro, né, essa conversa. Então, a gente começa ali, você está realizando o curso da sua maior preferência? Então, é bem marcante essa questão. Então, até uma aluna colocou, olha, estou fazendo engenharia de bioprocesso, mas gostaria de estar fazendo direito. Então, realmente, né, são cursos diferentes. Então, por que essa opção? Então, muitos já comentaram, não, eu fiz um curso técnico na área, então quero dar prosseguimento. Então, começa, né, uma conversa interessante por aí. Ali, outras atividades que esse aluno faz, então, até para a gente montar o nosso quadro de horários, então, se ele trabalha o dia todo, se ele faz algum esporte, então, a questão, se ele participa da atlética, já é um ponto interessante que a gente tem acompanhado também, quanto, né, a adesão desse aluno, né, à universidade. Então, monitoria. Então, se usou a monitoria, 59% colocou que sim, 40% não tinha utilizado até o momento. Então, sempre muitos questionam, né, que o aluno não participa da monitoria. Daí eu fui pesquisar um pouco, né, o porquê, mas o que alguns relataram é assim, um aluno vai até a monitoria, tira a dúvida, e depois traz para o grupo. Então, não são todos que vão até o monitor, né, então um fica meio responsável por estar conversando com esse monitor, e depois no grupo ele tira essas dúvidas. Então, às vezes, aparentemente, né, não participam, mas, né, eles têm outras vivências interessantes, né, que a gente vai acompanhando também. Então, ali é perguntado se esse aluno criou uma rotina de estudos, né, como é que ele
depois eu pergunto, o que ele percebeu que tem dado mais certo para estudar? Então, aí muitos colocam, eu prefiro estudar em grupo, ou não, eu gosto de estudar sozinho, então, essa reflexão, né, então, a trilha também possibilitou esse momento de autorreflexão desse processo, né, de aprendizagem. Então, se ele criou a rotina, né, 56% te falava que sim, outros, né, colocaram que não, conforme vai surgindo a prova, ele vai se virando, e aí a concentração na aula também foi questionada, então eu só trouxe algumas, né, questões aí para apresentar para vocês, desse acompanhamento. Quais as estratégias que ele tem utilizado para estudar? Então, também é uma das questões, né, que são colocadas. Então, vejam, sublinha texto ninguém, né, até o momento ninguém, porque não tem quase texto, né, são poucas, como a engenharia e tecnologia, alguns ainda utilizam resumo, outro, são muitas listas de exercícios, né, que eles têm aí para resolverem, então é uma das questões, dessa estratégia que a gente tem sempre, né, discutido, qual a melhor forma de resolver, então, esse exercício. Esquemas ou mapas mentais, poucos conheciam que eram mapas mentais, então foi ofertada essa oficina a partir daí, né, acharam bem interessante. Então, se ele faz revisões diárias, também é uma questão, né, que foi percebida, e depois a gente retoma com o grupo também, que está chegando. A questão de videoaula, né, também é uma questão que muitos têm relatado ali, que têm utilizado para estudo, e o seu desempenho no nível superior. Então, muitos consideram como está suficiente até o momento, insuficiente alguns, não é mais que suficiente, são poucos, né? Está pouco suficiente, aí quase 20%, né? Relatou. E aí a dificuldade em alguma disciplina, né? Então, que a maioria é cálculo, física, algumas disciplinas bem específicas, né? Tipo mecânica dos solos, que em 2 anos nenhum aluno conseguiu ser aprovado, então, um caso aí que a gente, né, teve que investigar, né, de certa forma, foi em busca do que estava acontecendo. E aí, nessa questão, como a universidade poderia auxiliá-lo nessa dificuldade, então aí nós entendemos a questão, eles relatam, né, a didática do professor, e alguns colocam como uma questão mais pessoal, algumas dificuldades que ele teve em defasagem de conteúdos, e aí a gente, né, reforça a questão da monitoria, a participação com esse apoio do professor, e isso depois é relatado aos coordenadores de curso, até a diretoria de graduação. E a questão de gestão do tempo, eu só trouxe alguns exemplos, né? Deixa o que tem para fazer para a última hora, se ele reflete que sim, não, ou às vezes. Adia as tarefas de hoje, demora a iniciar. E o que mais chama atenção é que alguns colocam que tem até a agenda, mas ele não consegue utilizá-la, ele não sabe como utilizar essa agenda. Então, são N, né, questões ali que são levantadas nesse contato, né, em relação, então, a questões bem pedagógicas, né, que são colocadas para esses alunos. E aqui, então, eu agradeço, né, essa oportunidade de estar conversando com vocês, não sei se eu falei muito rápido, até estou um pouco nervosa até, e aí o meu contato, né, caso, né, tenham dúvida, queiram, né, discutir um pouco mais. Obrigada, Karen, foi ótimo, é muito rico o projeto de vocês, eu gostei bastante, anotei algumas coisas para a gente conversar aqui depois, e aí eu vou passar o tempo para a Janaína, pessoal, e depois que a Janaína falar, aí a gente vai abrir para as perguntas e para a discussão, tá bom? Oi, obrigada. Já me escutam? Sim, Janaína, a gente está te escutando. Tá bom. Boa noite, então. Agradeço muito o convite a Michele, agradeço a todas as pessoas que estão aqui, a fala da Karen, né? Também gostei muito de ouvir a experiência dela. E então, eu sou a Janaína Santos, sou coordenadora de avaliação e apoio pedagógico da UFSC, responsável pelo PIAP, que é o Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes da UFSC, do qual eu vou falar hoje, né? Eu sou doutora em antropologia e estou na UFSC há 10 anos. Eu vou abrir a minha tela aqui para compartilhar com vocês também uma apresentação.
Já é possível ver? Sim, a gente já está vendo a sua tela. Tá. Então, esse é o PIAP, né, o Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes. A nossa universidade esse ano está completando 6 décadas, né, ela foi criada em 1960, e eu não posso, assim, eu assumi um compromisso comigo mesma que eu sempre vou falar que a gente está nesse momento de pandemia e que é preciso a gente refletir sobre o que nos trouxe essa necessidade de afastamento social, né? Então, é importante a gente sempre ter essa dimensão conosco e, inclusive, para pensar todas as mudanças que esse distanciamento e essas novas metodologias, enfim, tudo que isso trouxe para o nosso trabalho e o que vai ficar e o que não vai ficar após isso, né? Bom, então na UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina é uma universidade que nesses 60 anos cresceu muito, agora nós temos 5 campi, Florianópolis, Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville. Nós temos 120 cursos de graduação, desses 120 cursos, 107 são presenciais, distribuídos nessas 5 cidades, né? Aqui concentra o maior número de cursos é Florianópolis, onde eu sou lotada, e desses 107 cursos de graduação presenciais, então, a Coordenadoria de Avaliação e Apoio Pedagógico atende todos, né? Então, todas as ações de apoio pedagógico e de assessoria ao docente foram pensadas para serem articuladas dentro dessa coordenadoria, a qual eu sou responsável agora, né? Então, dentro dela funcionam 3 programas principais: o Programa de Formação Continuada, o PROFOR, o Programa de Monitoria, e desde o ano passado a gente também criou o Programa de Monitoria Indígena e Quilombola, e o Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes. Então, no âmbito do PROFOR, regularmente, nós fazemos a capacitação continuada dos professores da UFSC, pensando justamente em integrar a formação docente dele com as necessidades de apoio pedagógico dos estudantes, né? Então, é isso que normalmente nós fazemos no âmbito do PROFOR. Então, a gente procura verificar aquelas atividades, aquelas disciplinas que têm reprovação mais alta e procura pensar em algumas estratégias que possam minimizar, né, esse problema. Agora, esses dados que eu trouxe aqui, eles são referentes a esse período de pandemia, né? Então, nesse período de pandemia, a gente conseguiu ofertar 11 cursos pelo PROFOR, sem recurso algum, né? É importante também falar que nós temos tido vários cortes de recursos nos últimos anos, e o PROFOR sofreu bastante com esses cortes, né? Então, ao longo desse ano, a gente ofertou esses cursos até agora, principalmente Moodle, todos eles online, né, todos eles oferecidos remotamente, e nós fizemos um levantamento das demandas de cursos dos docentes da UFSC, que são em torno de 3.500 professores efetivos, e a gente chegou, então, a esses. Foram mais de 400 cursos sugeridos, né, mas nós fizemos uma filtragem, enfim, e selecionamos alguns que se encaixam nas necessidades e nos interesses dos docentes da UFSC, né. É importante dizer também que o PROFOR, ele cumpre um papel de regulação do estágio probatório dos professores da instituição. Então, todo professor que ingressa na UFSC, ele tem 3 anos para fazer o estágio probatório, e nesses 3 anos de estágio probatório, ele precisa cumprir uma carga horária de cursos oferecidos pelo PROFOR. Mas o nosso interesse é que os professores não participem do PROFOR apenas por causa do estágio probatório, né? Então, a gente tem interesse que eles cada vez mais participem do PROFOR, tanto como ministrantes, quanto
como participantes, né, e que isso se transforme numa dinâmica fluida. Bom, nós temos, então, também o programa de monitoria. O programa de monitoria, ele oferece atualmente 700 bolsas para os 5 campi, né? E agora, na pandemia, nós conseguimos oferecer mais 150 bolsas emergenciais, então, para atender as demandas de docentes e discentes. Esse programa, ele está regulamentado, então, por uma resolução normativa, né? E ele se constitui, então, como ação pedagógica e didática, atribuída ao estudante de graduação, sempre sob supervisão de um professor, né? E vinculado a uma disciplina de curso de graduação. Então, o programa de monitoria na UFSC, ele está vinculado às disciplinas de graduação. E agora, então, desde o ano passado, a gente tem também um programa de monitoria indígena quilombola. Esse programa, o monitor não está vinculado à disciplina, ele está vinculado a um curso, e ele é escolhido através de um processo seletivo para atender os estudantes que são indígenas ou quilombolas dentro daquele curso. Então, o objetivo principal desse programa é proporcionar um espaço de integração, contribuindo para a permanência dos estudantes indígenas e quilombolas na UFSC, né, por meio do trabalho auxiliar desses monitores. Bom, esse programa de monitoria indígena e quilombola, ele é uma parceria da Pró-Reitoria de Graduação com a Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades, que é a SAAD. Bom, atualmente nós temos na UFSC 164 estudantes indígenas em 55 cursos de graduação e 31 estudantes quilombolas em 22 cursos de graduação. Bom, perto dos 3.500 estudantes, perto dos 35 mil estudantes que a UFSC possui aproximadamente em cursos de graduação, esses números até parecem pequenos, né, mas na verdade vem havendo um crescimento, né, da demanda de estudantes indígenas e quilombolas, e a nossa maior dificuldade é a questão da permanência, né? Então, por isso, desde o ano passado, nós estamos intensificando as nossas ações juntamente com a SAAD, para que a gente consiga que esses estudantes tenham condições de permanência e de assegurar a sua aprendizagem, né? Então, nos cursos de graduação. Os principais objetivos, então, são contribuir para o sucesso da política de ações afirmativas da UFSC, né, assegurando condições de permanência e desenvolvimento acadêmico, inserir os estudantes indígenas e quilombolas recém-ingressantes na UFSC na realidade universitária, né, aqui vem essa carta zero do Gervásio, né, então é bem esse processo de adaptação ao ambiente que muitas vezes não fala nem a língua desse estudante, né, então um ambiente que muitas vezes é completamente hostil, são outros códigos, outras vivências, né, contribuir, então, para a qualificação do ensino de graduação por meio da participação do monitor em práticas pedagógicas existentes. Então, por exemplo, na semana passada, eu, né, e a equipe da SAAD realizamos uma formação para os estudantes, para os monitores indígenas e quilombolas selecionados. Então, é um momento muito rico em que eles conhecem realidades bastante distintas e o estudante aprende, né, sobre a importância do diálogo intercultural, ele se coloca numa situação de aprendizagem constante. Também promoção do desenvolvimento acadêmico dos monitores, né, a partir desse diálogo intercultural, criação de condições para que o monitor aprofunde a sua reflexão sobre diferentes aspectos do currículo do seu curso, né, então repensar o quanto os currículos dos cursos tendem a ser eurocêntricos, né, e procurar refletir sobre essas questões. Bom, antes de eu entrar no PIAP, recentemente, então, a gente
tem começado também, através dessa parceria da Pró-Reitoria de Graduação com a SAAD, a acolher e acompanhar um grupo de estudantes, que são os estudantes em privação de liberdade, que agora nós temos 23 na UFSC, né? Então são estudantes que fizeram vestibular, passaram no vestibular, e são estudantes da UFSC de vários cursos, né? Todos daqui do campus de Florianópolis, e eles estão em situação de privação de liberdade, né? Nesse semestre agora, durante a pandemia, a gente está fazendo várias reuniões com o departamento prisional, né, de administração prisional, porque esses estudantes, para vocês terem uma ideia, eles não podem acessar as redes sociais, eles não têm acesso à internet, então a gente está buscando uma série de ações, inclusive agora conseguimos computadores para que eles possam acessar dentro dos presídios, e poder acompanharem as aulas, que vão começar agora no dia 31 de agosto. A UFSC demorou bastante para decidir sobre o retorno do calendário acadêmico, né? Bom, então aí o PIAP. Acho que todos vocês aqui conhecem o decreto do PNAD de 2010, que instituiu no parágrafo 9º, né, então a necessidade, a obrigatoriedade da oferta do apoio pedagógico. Então, a partir desse decreto, a UFSC criou em 2013 o Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes. Na época eu era coordenadora da ACAP também, então ajudei a criar o programa. E ele vem se consolidando desde então, né? Desde 2013. Agora a gente tem uma resolução normativa aprovada pelo Conselho Universitário. E o programa se compreende, então, como uma estratégia pedagógica de apoio de orientação aos estudantes de graduação da UFSC, bem como de apoio ao trabalho de ensino a docentes e aos cursos de graduação, no sentido de colaborar para o constante aprimoramento da atividade educacional. Ele, então, é uma estratégia fundamental de apoio ao aprendizado e às atividades de todos os graduandos e graduandas da UFSC, contribuindo para a permanência estudantil e melhor aproveitamento acadêmico, né? O que fortalece também o trabalho docente, na medida em que fortalece uma rede de suporte ao processo de ensino-aprendizagem. Eu não coloquei aí, mas também é um importante espaço formativo para estudantes de pós-graduação. Eu vou explicar direitinho como é que funciona a estrutura do PIAP, né? E a gente tem por objetivo uma universidade mais inclusiva, antirracista, democrática e que atenda todos, todas. Então, a organização do PIAP. Então, como é que a gente se estruturou, né? Como a UFSC tem 5 campi, nós temos uma coordenação geral, que fica aqui em Florianópolis, que eu coordeno. Daí nós temos em cada campi em cada campus nós temos uma coordenação local. Essa coordenação local, ela geralmente está a cargo de pedagogos, e alguns têm equipe, outros trabalham mais solo, né? Com uma estrutura bem reduzida. Então, nós temos uma coordenação local em Araranguá, uma em Blumenau, uma em Curitibanos e uma em Joinville. Bom, o PIAP, então, ele oferece atividades de apoio pedagógico e de orientação pedagógica para todos os estudantes de graduação da UFSC. Então, no PIAP, né, diferente do que a gente viu a Karen apresentar anteriormente, nós não atendemos exclusivamente um grupo de estudantes, nós oferecemos atividades para todos os grupos de estudantes, o que torna o programa muito grande. Então, assim, tem algumas dificuldades que se colocam, né? Então, nós oferecemos apoio principalmente nessas áreas, que são as áreas que possuem reprovação mais alta, né? Então, pré-cálculo, cálculo, geometria analítica, que são áreas que a reprovação, em alguns casos, chega a 90%. Então, essas 3, elas atingem vários cursos de graduação, né? Desde biologia, agronomia, as engenharias todas, matemática, oceanografia, enfim, são vários cursos que têm pré-cálculo, cálculo, geometria. Daí nós temos leitura e produção textual, onde são trabalhados gêneros textuais, elaboração de trabalho de conclusão de curso,
escrita acadêmica, né? E aí agora, muito importante para esse público, principalmente de estudantes indígenas, que vem muito de uma cultura oral e precisa se acostumar com as exigências dessa escrita acadêmica que a universidade coloca também, né? A gente tem atividades de informática, e agora, em tempos de pandemia, a gente está focando muito em atividades de inclusão digital e de acesso ao Moodle, porque temos muitos estudantes que são calouros, que tinham começado as aulas agora como calouros em 2020, né? Então, eles tiveram uma semana de aulas e daí veio a suspensão das atividades por conta da pandemia. Então, muitos nem chegaram a conhecer o ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle. Então, a gente está focando muito em instrumentalizar esses estudantes para que eles não sejam excluídos do processo de aprendizagem. A gente tem estatística, biologia, bioquímica, física e química. Essas atividades, não necessariamente elas existem em todos os campi, né? Então, por exemplo, aqui em Florianópolis, agora, nesse semestre, nós temos pré-cálculo, cálculo, geometria analítica, leitura e produção textual, informática e estatística. E teremos biologia. Em outros campi, outras atividades. Então, conforme a coordenação local do campus, conforme os cursos e as demandas dos docentes e dos discentes, a gente promove os processos seletivos, né? Além dessas áreas, a gente também tem orientação pedagógica nos 5 campi. A orientação pedagógica, ela acontece individualmente, e também tem atividades em pequenos grupos, né? Palestras, workshops, vivências, assim. E agora elas estão acontecendo na forma de aulões virtuais. Bom, a orientação pedagógica, então, são atendimentos que entre o tutor, que nós chamamos de tutor, essas pessoas que fazem essas atividades de apoio pedagógico, né? Então, o tutor, ele se reúne com o estudante e faz o trabalho da orientação pedagógica. E nas outras áreas de apoio pedagógico, o tutor tem turmas, e nessas turmas acontecem as atividades, né? Então, uma vez selecionadas as áreas, nós abrimos um processo seletivo, do qual podem participar estudantes de pós-graduação ou servidores técnicos administrativos, né? Bom, o processo seletivo consiste de análise de currículo, de entrevista, e aí, uma vez selecionado, o tutor, que geralmente é um estudante de pós-graduação, ele recebe uma bolsa mensal, e a partir dessa bolsa, ele tem 16 horas de dedicação semanal para o programa. Dessas 16 horas, 12 são de atendimento direto ao estudante e 4 são para reuniões e planejamento. Agora, então, a gente está atendendo remotamente, né? Porque houve aprovação de uma resolução normativa pelo Conselho Universitário, e o Conselho regulamentou, então, no artigo 4º, a importância do apoio pedagógico na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, isso, na verdade, para nós, constituiu uma vitória, assim, porque a gente vem de um processo de legitimação na instituição, né? E é importante ver que agora, quando o Conselho Universitário se reuniu após vários debates entre diversas comissões de assessoria que foram criadas para determinar em quais condições a UFSC poderia voltar suas atividades pedagógicas na modalidade não presencial, algumas condições foram pautadas. E entre essas condições estavam, claro, a assessoria de inclusão digital, né? Então, a garantia de que nenhum estudante ficaria sem computador ou sem acesso à internet. Então, a gente está promovendo acesso à internet para todos os estudantes que não têm, e estamos também emprestando computadores para todos, desde o colégio de aplicação até o ensino superior. E nós também estamos, então, agora
Bom, e além disso, então, a resolução, ela coloca que, além do acesso a computador, do acesso à internet, é fundamental para o retorno das atividades pedagógicas a existência do PIAP, né? Então, isso nós consideramos como um ponto muito importante, né, no sentido da legitimação pela UFSC, pela sua comunidade, da importância do programa. Bom, então, um quadro das atividades que a gente começou a oferecer agora, nesse momento de pandemia, né? Então, durante o período normal, que a gente não está em pandemia, a gente atende sempre presencialmente, né? Nós fazemos sempre atendimentos presenciais. Para facilitar o acesso dos estudantes que estudam no período noturno, a gente chega a fazer atividades aos sábados e também no horário de meio-dia. Aí, vou explicar como é que funciona em tempos normais, depois explico como está sendo agora em tempos de apoio remoto. Bom, em tempos normais, a gente, uma vez selecionados os tutores e definidas as áreas, a equipe monta as turmas, né? Então, é aberto um processo, é feita a divulgação, os estudantes se inscrevem, nós montamos as turmas, fazemos a divulgação e começam os módulos de aprendizagem. Então, os estudantes se reúnem com o tutor sempre num determinado dia da semana, em grupos, né, de até 25 estudantes, então são aulas, né? E os conteúdos são sempre conteúdos de base para as disciplinas, porque a principal questão é que os estudantes precisam dar conta daqueles conteúdos base para determinadas disciplinas. Então, por exemplo, em cálculo, nós nos reunimos com tutores e supervisores, que são professores efetivos, e definimos com eles quais são as áreas que o tutor precisa trabalhar. Então, quais são aqueles conteúdos que os estudantes precisam aprimorar para terem a sua condição de aprovação na disciplina ou para, enfim, conseguirem lidar com os conteúdos. Então, a estrutura é coordenação, acho que faltou uma telinha para explicar melhor isso, mas é coordenação, tutor, supervisor, e aí os estudantes, né? Agora, então, desde que a UFSC definiu essas atividades, o retorno pelas atividades pedagógicas não presenciais, a gente tem feito várias reuniões, fizemos o processo seletivo, várias reuniões de capacitação com a equipe de tutores, e começamos a oferecer na semana passada essas atividades que estão descritas aqui, né? Então, temos Florianópolis, por exemplo, turmas de orientação. Orientação pedagógica não são turmas, são atendimentos individuais. Então, cada tutor de orientação pedagógica atende 10 estudantes. Um de cada vez, em 1 hora. Informática, temos turmas de inclusão digital e de Moodle, daí tem 3 turmas de pré-cálculo. Não, perdão, 5 turmas de pré-cálculo, 5 turmas de cálculo, 5 de geometria analítica, 5 de estatística, e leitura e produção textual nós temos 3 tutores, cada um deles tem 5 turmas. Né? Quando eu falo 5 turmas, significa que são 5 horários distintos, para que os estudantes possam escolher e participar. Bom, então desde que começou esse processo de retorno, né, nós desenvolvemos um manual de boas práticas para atividades pedagógicas não presenciais, que foi destinado aos discentes da UFSC em geral, né. Daí nós fizemos capacitação com nossos tutores também, criamos um curso de capacitação para os tutores no ambiente Moodle, explicando para eles como é que funciona a resolução do PIAP, quais são os principais focos, o que o tutor precisa, né, tá atento, então, prestar muita atenção no acolhimento, na escuta, ouvir o estudante, prestar atenção na trajetória acadêmica dele, de onde ele vem, né, se colocar numa postura acolhedora. Outra atividade de capacitação para os tutores, então, palestra sobre metodologias ativas, tudo isso para os tutores, para prepará-los para esse momento de
encontro com os estudantes, que efetivamente começou no dia 24 agora, exceto orientação pedagógica que a gente vem fazendo desde a semana passada. E eu, pessoalmente, continuei fazendo atendimento de orientação pedagógica a algumas estudantes desde março. Então, esse é um dos momentos de capacitação com os nossos tutores. Aqui nós temos tutores e coordenadores dos campi. E aqui alguns exemplos de atividades que a gente vem, então, desde a semana passada oferecendo, né? Nós fizemos uma aula inaugural sobre como estudar no ensino remoto, basicamente explicando o PIAP, dando algumas dicas, né? Uma aula inicial sobre estatística, que vai ser amanhã. Na verdade, é um aulão com revisão de conceitos básicos. Criamos grupos de WhatsApp, por ali eu tenho feito lembretes e enviado comunicados, né, para os estudantes. Então, agora nossa comunicação está mais facilitada, assim, então. E só para vocês terem ideia, assim, sobre uma média de inscritos em uma semana, né? Então, esses dados eu peguei hoje. Em Araranguá, nós abrimos as inscrições na semana passada, nós temos 287, Blumenau não atualizou esses números, Curitibanos fechou em 151 inscrições, Florianópolis 951 e Joinville 90. Então, da semana passada para cá, nós começamos a atender já, né, porque essa semana já temos aulas de pré-cálculo, cálculo, física, tudo acontecendo. Então, são 1.469 estudantes participando das atividades do PIAP desde a semana passada, e esse número ele tende a se manter até dezembro, ou aumentar, na verdade, né? E o PIAP ele oferece um certificado de conclusão validável como atividade complementar para todos os estudantes que participam de, no mínimo, 75% das atividades. Então, nenhum estudante é obrigado a participar, mas todos os estudantes são convidados e, caso participem, eles podem validar esse certificado como atividade complementar, né? Como eu falei antes, todo estudante pode participar, basta que ele se inscreva nas atividades, que ele tem interesse. Eu achei muito interessante a ideia da Karen de acompanhar via trilhas de aprendizagem, porque nós começamos há alguns anos atrás, alguns semestres atrás, a fazer um acompanhamento dos estudantes que recebem também a bolsa permanência da UFSC, e esses estudantes, eles precisam ter um acompanhamento, porque no caso de reprovação ou de nota, né, uma nota muito, ou de frequência insuficiente também, né, eles podem perder a bolsa, e a universidade não se sente confortável em retirar a bolsa de um estudante que não é acompanhado pedagogicamente, né? Então, gostei muito, Karen, talvez eu te convide, inclusive, ou leve para a UFSC, que é um modelo parecido, sabe? Porque a gente tem acompanhado, mas a nossa forma de acompanhamento ela ainda não está tão eficiente quanto gostaríamos, precisamos melhorar. Mas como nós atendemos todos os estudantes, a gente muitas vezes fica diante de muitas demandas, né? Então, são números muito grandes e é muito difícil de gerir tudo isso, mas a gente está sempre aprimorando, e agora, então, durante a pandemia, estamos melhorando também as nossas conexões com as redes sociais. Aqui estão os contatos de cada um dos campi. E o endereço do nosso site, nosso e-mail e o meu e-mail pessoal. E eu agradeço muito a oportunidade, estou aqui gostando muito do grupo e estou muito feliz também pelas trocas. Obrigada. Obrigada, Janaína, por falar um pouco mais para a gente do PIAP. Acho que todo mundo que dá uma pesquisada aí na internet, quando começa a trabalhar com apoio pedagógico,
acaba passando lá pela página da UFSC e conhece o PIAP. Eu, quando vi e li sobre o PIAP, eu fiquei impressionada com alguns aspectos, né, de vocês terem, por exemplo, esse recurso para pagar os tutores, com uma bolsa que é um valor significativo, né, considerando as bolsas que a gente tem. Quando eu vi, acho que era 800, 900 reais. Quanto que Agora é 1.200 para quem já tem o mestrado concluído e 1.000 para quem ainda não concluiu o mestrado. Tem só a graduação, né? Então, é um recurso que muitas das nossas universidades não têm, né? Então, eu acho um trabalho bem grande, né? Atende muitos alunos, muitas disciplinas e tem a orientação pedagógica. Então, pessoal, agora a gente vai abrir para perguntas. Eu vou aproveitar que eu estou com a fala e vou fazer as minhas perguntas para a Janaína. Quem que pode fazer a orientação pedagógica, qual que é a qualificação que esse tutor tem que ter, e se vocês têm algum dado sobre desempenho ou aprovação dos alunos que participam dessas tutorias, por exemplo, de cálculo, que é uma disciplina que costuma ter bastante reprovação, se vocês têm algum dado referente à aprovação após a participação nas tutorias. E da Karen, primeiro eu queria salientar na fala da Karen a importância dela, né, do papel da pedagoga no redesenho dessas ações de apoio pedagógico na instituição. Bem legal quando você fez essa apresentação inicial, como isso foi mudando, né, conforme as resoluções foram sendo revisadas. Eu gostei também muito da interação entre as atividades da pedagogia, da psicologia e da assistência estudantil. E aí eu queria saber se só os alunos com baixo desempenho fazem a trilha, só esses que têm menos de 33% de aprovação, ou se são todos os alunos que são assistidos. E se há alguma orientação de atividade, dependendo da necessidade do aluno, ou não, ele que decide quais as atividades que ele vai participar. Depois o Carlos se inscreveu, e a Elisângela é para as duas? A Elisângela perguntou como fica o apoio pedagógico no ensino remoto. Eu acho que eu vou emendar numa das perguntas da Michele em relação a questão dos resultados de quem participa da tutoria em termos de reprovação, e também perguntar se vocês têm algum dado do tipo em relação à evasão, porque às vezes não necessariamente ele conseguiu ser aprovado, né, no momento da tutoria, mas ele começou a estabelecer um vínculo com a universidade, que a tutoria ela não resolve o problema que talvez ela tenha sido concebido propriamente da disciplina ou do conhecimento específico, mas ela acaba facilitando com que ele crie colegas, com que ele veja que outros estudantes têm dificuldades. Então, para saber se tem se vocês têm algum dado nesse sentido, assim, de que a tutoria ela tem esse plus, assim, além do benefício mais direto. E para a Karen, acho que de algum modo emendando no da Michele, mas uma pergunta, esse acompanhamento vocês têm algum tipo de software ou vocês têm uma planilha gigantesca do Excel e vão fazendo isso, como acho que muitos que fazem algum tipo de acompanhamento fazem de maneira analógica, assim, só para entender como que isso é feito. Obrigado. Quem que você quer que comece, Michele? Pode, você está com a fala, pode começar também. Tá, então, vou começar pelos recursos, né? Você falou ali dos recursos para o PIAP. Bom, vocês sabem como está a situação das universidades públicas e dos institutos federais, né? Então, realmente não tem sido fácil nos últimos anos a gente manter o recurso para o programa, né? Então, a gente tem que
nós enfrentamos bastante dificuldade. No ano passado, por exemplo, o recurso saiu, porque nós dependíamos ainda de uma fundação para liberação, agora nós não dependemos mais, nós pagamos diretamente a bolsa para os tutores, como pagamos as bolsas de monitoria, então agora facilitou a nossa administração do processo, mas o nosso recurso ano passado, para vocês terem ideia, em vez de ser liberado em fevereiro, para a gente poder iniciar o programa em março, junto com o início das aulas, o programa foi liberado, o recurso foi liberado no final de abril. Então, isso atrapalha demais a nossa organização do programa. Quem pode ser orientador pedagógico? A gente sempre pede que uma exigência é que os nossos tutores tenham um vínculo com a UFSC, né? Então, esse vínculo é ou como estudante de pós-graduação, ou como servidor técnico. Para o caso de orientação pedagógica, especificamente, ele precisa ter a graduação em pedagogia ou em psicologia, e a pós-graduação numa dessas áreas também, preferencialmente a oposta. Então, se ele é formado em psicologia, após na educação, ou se ele é formado em pedagogia, após na psicologia. E nas outras áreas, ele também precisa ser ou pós-graduando, ou já servidor técnico graduado na área específica, né? A maior parte dos nossos tutores são estudantes doutorandos agora. Então, como é um processo que ele valoriza muito a experiência, né, na análise curricular, então, geralmente, aqueles estudantes selecionados, que acabam sendo contratados como tutores, já passaram por estágio de docência, já passaram por monitoria, muitas vezes já lecionaram em escolas, né? Por exemplo, agora a gente tem uma das tutoras, que é servidora técnica do colégio de aplicação, então lá na aplicação ela faz orientação pedagógica para estudantes com deficiência do ensino básico, e aí ela tem as 16 horas no PIAP, então são pessoas já bastante experientes, né, e que conseguem lidar com o programa, né, e a gente tem investido cada vez mais no treinamento e na capacitação deles, né. E com relação aos resultados, como é um programa bastante grande, né, a gente tem vários depoimentos, assim como a Karen nos trouxe, até peço desculpas por não ter trazido, assim, é um programa que a gente avalia todo final de semestre, né, então a gente faz pesquisa com os estudantes e pede para que eles participem, e é um programa que tem sido muito importante. Já juntando com a pergunta do Carlos, no que se refere à permanência, a gente percebe que os principais resultados, eles vêm da orientação pedagógica, ou seja, daquele acompanhamento continuado. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo a orientação pedagógica de uma estudante que está fazendo o TCC, ela é assistida pelo PIAP desde 2018.1. Então, desde lá até aqui, ela vem com esse acompanhamento, uma vez por semana, 1 horinha por semana, ela vem sendo assistida pelo programa, né? Mas os nossos estudantes, eles participam do PIAP na medida do interesse dele, então nós não temos ainda como cobrar essa vinculação. Então, por exemplo, aquele estudante que se sente com dificuldade em cálculo, ele participa do apoio pedagógico na área, né, do pré-cálculo, do cálculo. Então, esse tipo de resultado, ele é mais imediato, e agora, a partir do ano passado, a gente conseguiu um sistema novo na UFSC, que eu espero que seja implementado, e que vai permitir que a gente acompanhe a trajetória acadêmica do estudante durante todo o percurso dele na UFSC, né? Então, acho que a gente vai ter bastante mais condições de fazer esse acompanhamento e mensurar os resultados da participação deles, né? Outra coisa que eu queria falar, no ano passado também nós criamos, junto à coordenadoria do curso de Ciências da Computação, um programa de acompanhamento discente. Então, a coordenadoria do curso fez um levantamento dos estudantes que estavam com o IAA, né, o índice acadêmico, muito baixo. E a partir dessa informação,
a coordenação do curso encaminhou uma lista de discentes, esses discentes passaram a ser acompanhados também pelo programa, assim, procurando fazer justamente isso que a Karen colocou, essa experiência, né, de acompanhamento contínuo, né, então não se trata de fazer um atendimento pontual na área de pré-cálculo, de estatística, mas de buscar acompanhar esse estudante, assim, olhando para o curso dele, olhando para a trajetória dele, para as disciplinas que ele está cursando e fazendo esse trabalho de orientação. Agora, a pandemia atrapalhou um pouco esse processo, né, e a gente espera que seja possível continuar, mas isso era feito, então, mensalmente, com esses estudantes de ciências da computação, e acho que é isso. Se eu não respondi alguma coisa, por favor, me digam. Karen, pode falar. Olá. Estão me vendo? Sim. Então, a primeira questão, a trilha, ela é colocada a todos os que são contemplados pelo auxílio. Então, naquela reunião inicial, nós já entregamos essa trilha de acompanhamento para todos, e como agora, pelo menos algum auxílio todos recebem, né? Todos que são classificados naquela faixa de renda. Então, a reunião é grande, então todos já recebem a trilha ali. E as atividades são depois, né? A gente faz um convite para a comunidade de forma geral, para as oficinas, para os grupos, não só para os que recebem o auxílio estudantil. No caso, os outros também são convidados, né? Se quiserem participar também, como a gente tem esses acompanhamentos individuais, então não só os que recebem auxílio, às vezes outros também, né, passando por alguma dificuldade, a gente percebe que eles nos procuram também. Então, acho que ficou claro, né? Então, a questão da trilha, então, aí é para todos os que foram, né, selecionados. E aí, a questão do ensino remoto, até foi uma sugestão interessante, né, que a gente ouviu dos alunos, em que essa trilha se transforme virtualmente, né? Então, a gente não vai, né, nesse momento aí, não vai ter mais o papel, mas eles, né, estarão participando de N atividades. A gente mandou, assim, no primeiro momento, um e-mail, né, perguntando como eles estavam, se eles precisavam de uma ajuda, e aos poucos a gente foi divulgando algumas lives, algumas questões, porque surgiram muitas atividades, né, até eles ficaram um pouco perdidos, era muita live, então nós temos também uma comissão de saúde mental, né, que é também no central, e cada nos campos também tem. Então, eles puxaram várias questões de ansiedade, né, nesse momento de pandemia. Então, esses temas mais próprios, né, desse momento bastante conturbado, ficou, né, desse grupo, né, está divulgando vídeos, lives, então a gente deixou um pouco parada essa questão, porque as aulas ficaram suspensas, né, então o calendário voltou só agora em agosto, a gente está voltando nesse momento, né, então a gente chamou de ADNPs, atividades, né, remotas aí acompanhadas, então elas começaram agora, então nesse momento que a gente vai dar sequência a essa atividade, então de uma trilha mais virtual, então nesse sentido de acompanhamento. E aí, acho que alguém perguntou ali também essa questão, né, se é uma questão comentada com outros campos ou não. Então, nós discutimos por um bom tempo a criação de uma pró-reitoria de assuntos estudantis, mas houve um problema, não foi, né, aprovado, então, eu acho que agora nós vamos conseguir, né, essa aprovação. Então, essa mobilização, né, desse apoio pedagógico foi discutido, sim, nos grupos. Então, o que né, os 13 campos entendiam por atendimento, por acompanhamento, então isso, né, ficou bem claro enquanto equipe dos 13 campos, mas só que deu uma pausa aí porque, né, não houve essa aprovação da pró-reitoria, então a gente imagina que agora nós vamos dar sequência, porque, né, houve eleição, então, né, novos rumos aí. E eu acho que ele perguntou também como a gente agrega os diferentes sujeitos. Então, o APIA formado, esse núcleo é uma equipe já, nós estamos próximos. Então, ali o auxílio estudantil, então, a gente está junto até na análise dos documentos, então é um grupo bastante próximo.
Então, psicólogos, assistentes sociais e eu, pedagoga, estamos quase juntos ali numa sala, né? Somos próximos, não a mesma sala, mas ficamos próximos. Então, é bem tranquilo essa questão de envolvimento dos sujeitos, né, até de acompanhamento. Então, tem alguns professores, né, que são chaves ali, que a gente percebe que eles têm se destacado, então a gente puxa também como, né, colaborador aí para a equipe, e como tem aqueles outros projetos, os estudantes acabam se engajando também em atividades, né, diferenciadas. Então, acho que é bem tranquila a questão de psicólogo, assistente social, em conjunto. Nós temos poucos cursos ainda de pós-graduação no campus, então fica difícil, nesse momento, estar trazendo alunos para essas ações, diferente, né, do que você colocou. E aí, descentralizações, assim, daí eu comentei, né, que essas ações foram discutidas, mas no momento, né, tivemos que parar um pouquinho. Eu acho que era isso. Ele acho que perguntou a questão do registro, né? Então, nesse momento da conversa, eu vou registrando ali numa planilha do Google, né? Vou conversando com o aluno e vou registrando. Realmente é uma questão mais manual nesse momento, né? De depois gerar aquela lista, os gráficos, ainda está nesse sentido. Mas eu acho interessante, porque depois, até quando o aluno volta ali para conversar, daí eu tenho, né, aqueles dados dele, né, daí eu lembro, ele é tal, né, tem essa tal dificuldade, ele tinha apresentado, como é que está agora, dá para a gente estar fazendo uma retomada, né, dependendo da situação daquele aluno, então tem um acompanhamento também nesse sentido. Karen, e esses dados que vocês registram no Google Forms de os profissionais das outras áreas, outros profissionais, eles acessam também, ou ele é só seu? Então, nós temos eu não sei dizer, um sistema ali que é só da nossa equipe. Então, ali nós temos um acompanhamento que nós colocamos, então, nós podemos ter acesso a esses dados, né? Então, não é qualquer profissional, então, né, até por questões de sigilo. Mas todos têm acesso, isso. Todos seja têm psicólogo, assistente social. Assistente social, sim. Agora, do psicólogo, tem algumas questões não, né? Então, a da assistente social, algumas questões, né, também. Então, de certa forma, né, da grande parte, todos têm acesso, até algumas questões, porque quando ele vem conversar muitas vezes sobre auxílio, a gente fala, nossa, mas deixa eu consultar aqui. Então, a gente vê pela fotinha, ele já comentou que mora em tal lugar, o pai é pescador, sabe? Já tem os dados ali, porque, né, fica mais fácil para todos, né, conseguirem lembrar da situação e conversar, mas todos têm acesso, sim, mas é um sistema restrito, né, aos profissionais do NUAP. Janaína, eu não sei se você viu, tem duas perguntas do Marcos, né, no chat. Ele disse que um aspecto que chamou a atenção nas duas experiências foi a institucionalização das ações de apoio pedagógico, com a sistematização e registro das diferentes estratégias adotadas. Quais são os desafios que vocês têm vivenciado para agregar diferentes sujeitos da comunidade acadêmica, professores, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, estudantes de pós-graduação, etc., e mobilizá-los para o engajamento com as ações? E aí, em seguida, ele pergunta, outro aspecto interessante nas duas experiências é a descentralização das ações, coordenações locais em diferentes campos. Existe um diálogo, integração entre as diferentes experiências desenvolvidas pelos diversos campos? E aí eu emendo, a Elisângela comentou, perfeito, virtual ficará com novos caminhos a abordar. Aí ela pergunta se vocês têm nivelamento / acompanhamento pedagógico na graduação. Tá. Então, com relação à pergunta do Marcos ali, né? A integração da graduação com a pós-graduação, ela se dá nesse trabalho com os tutores, que é mediado pela coordenadoria do PIAP e pela ação dos supervisores. Então, todo departamento, todo curso de pós-graduação, programa de pós-graduação, no qual o PIAP
atua diretamente, por exemplo, pré-cálculo, né? Então, o departamento de matemática nos indica um supervisor. Esse supervisor, ele recebe uma portaria e ele dedica 4 horas por semana para fazer a supervisão do trabalho do tutor, né? Desde fazer o plano de atividades no início do semestre, acompanhamento das atividades e reuniões mensais. Por exemplo, com a supervisora de orientação pedagógica, nós fazíamos reuniões mensais e eu mesma participava das reuniões, então é muito interessante ver como naquele momento os casos são discutidos e acontece um real momento de aprendizagem, tanto para a estudante de pós-graduação, quanto para a própria professora, que era supervisora, e para a equipe de coordenação. Então, os casos são discutidos, as dificuldades apontadas, e os caminhos são buscados nesse trabalho de cooperação entre as diversas dimensões, né, da comunidade acadêmica. Nós temos ainda, eu acho que a gente ainda tem, apesar dessa, como eu falei para vocês, né, essa indicação por parte do Conselho Universitário sobre a importância do PIAP, ela sinaliza para a gente que o programa vem realmente ganhando importância junto à UFSC, mas nós ainda sofremos tem muitos professores que não conhecem o PIAP efetivamente, então agora a gente, nesse momento de pandemia, antes nós já fazíamos isso, né, mas a gente tem intensificado muito a nossa divulgação para coordenações de curso, junto a programas de pós-graduação, para que eles também informem os estudantes, enfim, e para que chegue realmente a informação para todos os estudantes. Uma outra coisa que a gente tem conseguido, que a gente está começando a fazer, é incluir os estudantes com ingresso para o segundo semestre. Então, geralmente, no PIAP, a gente sempre atendia os estudantes já matriculados, né, e aqueles que, porventura, passaram, por exemplo, para 2020.2, eles só ingressam no PIAP a partir do momento em que a matrícula se regulariza na UFSC. Então, geralmente, eles ficam um semestre que nós pretendemos que esses estudantes possam estar participando de atividades do PIAP. Então, agora está sendo possível, né? Esses estudantes que ainda não estão regularmente matriculados, eles já podem aproveitar esse semestre, que às vezes fica ali de gap, né, entre o início do curso e o vestibular, para participar de atividades do PIAP. E isso, inclusive, a gente espera que possa facilitar o desempenho deles nas disciplinas, né, tendo em vista que a grande reprovação e a grande evasão, ela se dá principalmente em disciplinas das fases iniciais dos cursos, né. Então, a gente tem um problema de currículo, de cursos, inclusive, que já é apontado também por outros departamentos, por outras equipes, tanto da parte docente, quanto da parte administrativa da UFSC. Esse problema ele já é visível, a gente só não conseguiu resolvê-lo plenamente ainda, mas, de modo geral, excetuando algumas iniciativas pontuais de alguns cursos, a grande maioria dos cursos ainda permanece com disciplinas que são blocos, como que muralhas para os estudantes ingressantes, né? Então, elas represam muita gente ali. Então, são disciplinas que a gente precisa ter todo um trabalho junto aos docentes, e por isso que o Profor está junto na CAP, né? Para que a gente possa realmente cada vez mais fazer esse trabalho de forma articulada, pensando a docência junto com o aspecto dos estudantes, né? Então, pensando como é que os professores vão estar capacitados para lidar com esses estudantes, e como é que os estudantes vão ter apoio e orientação pedagógica para lidar com as dificuldades dos cursos de graduação. Então, isso tudo vem sendo enfrentado, mas a tarefa não é fácil, né? E sobre a integração das ações dos campi, né, que o Marcos também pergunta, também sou obrigada a dizer que, por incrível que pareça, nesse aspecto, a pandemia nos impulsionou a termos mais contato com os campi, né,
e fazer realmente essa comunicação se dar de forma mais constante, porque antes da pandemia o nosso contato com os campi era um contato assim muito no nível administrativo, né? Então precisamos fazer edital, precisamos contratar, mas pouco voltado para a parte pedagógica, e agora a gente está conseguindo fazer mais isso. Então está sendo produtivo nesse sentido. E também motivada pelas discussões e pelas sugestões que eu tenho visto no grupo, a gente está pensando na UFSC também em integrar todos os trabalhos de ação ao estudante, né? Todos os trabalhos de apoio ao estudante que existem na UFSC, porque a UFSC tem uma estrutura muito difusa, né? Então, nós temos várias pró-reitorias, e, por exemplo, tem a pró-reitoria de Ações Estudantis, que cuida da parte da permanência. Temos a Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades, a SAAD, que cuida de um público específico, que são estudantes indígenas, quilombolas, em situação de privação de liberdade. Enfim, e a Prograde, de todos os estudantes de graduação. E agora a gente está tentando focar muito na integração do trabalho dessas pró-reitorias para que a gente consiga criar estratégias para atender todos os estudantes, mas atentando principalmente as especificidades de cada grupo, né? Então, é isso. Tem um trabalho grande ainda, então. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que a Joyce tinha aberto o microfone, não sei se quer fazer alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não. Eu agradeço muito a participação da Karen e da Janaína. A gente, às vezes, conversando ou vendo no site, não imagina o tamanho do trabalho, todas as coisas que são feitas para conseguir alcançar o objetivo, né, do que está sendo proposto. Então, fica aqui meu agradecimento em nome do grupo, né? Eu acho que todo mundo que participou aprendeu alguma coisa ou teve alguma ideia. Eu anotei aqui várias ideias para a Unifal, que a gente pode melhorar, pode propor, né? Gostei muito da ideia da Karen dos registros. Aqui na Unifal a gente perdeu, Janaína, talvez um pouco da articulação quando o apoio pedagógico saiu da Prograde para a praça, então você foi falando, eu fui anotando aqui possibilidades para a gente reforçar esses vínculos, mas eu agradeço bastante a vocês, a todo mundo que participou. Gente, eu cometi uma falha aqui, eu esqueci de... Fiquei prestando atenção na fala delas e não coloquei o link para o certificado, tá? Estou colocando agora, se alguém precisar de certificado, só colocar aí nesse formulário que eu deixei o link. Gente, boa noite, bom descanso. Janaína, se quiser falar mais alguma coisa, Karen. Boa noite. A gente tem uma atividade também na semana que vem, né? Aí, antes do pessoal sair, quem ficou, outra atividade. E que, no caso da experiência do PIAP, o último comentário do Marcos, assim que o livro sair, a gente tem um capítulo com a experiência deles, assim, aí da UFSC. Acho que é diferente a gente conversar e aí poder entrar nas nuances, né? Mas assim, a gente já vai ter um material aí que acho que vai ser bem ilustrativo para todo mundo que está ainda, talvez, num momento um pouco diferente de pensar, né? E é isso, acho que as duas experiências são bem interessantes para a gente pensar o nosso dia a dia, as nossas práticas, nas nossas instituições, com as diferenças e as semelhanças, mas é isso, acho que agradecer elas e convidar todo mundo para a semana que vem também. Eu que agradeço a oportunidade. O grupo tem sido muito bom mesmo, né? É impressionante como a diversidade de experiências, ela é rica, né? Como em todas as universidades está todo mundo tentando implementar práticas que sejam inclusivas e
enfim, que garantam essa permanência, e nós estamos enfrentando grandes desafios, né, nas universidades públicas. Então, aprender e poder construir de uma maneira compartilhada tem sido muito bom. Eu agradeço muito a iniciativa do grupo, o convite, e estou feliz de estar aqui. Eu também, foi bem motivador para mim, que já tenho uma carreira, né, quase aposentando daqui a pouco, mas foi ótimo, né, ter outras visões, me deu um ânimo novo, né, poder conversar com vocês. Obrigadão. Gente, que agradece. Gente, boa noite, um abraço para vocês, tudo de bom. Boa noite. Agora ele vai ficar preso aqui dentro. Pelo amor de Deus.